Uma coisa que não dá, você pode até, e você e os outros atletas ficarem chateados com o que eu vou dizer aqui, mas é uma realidade de vocês. Receber cachê para jogar. Enquanto o futebol precisar disso, enquanto o atleta profissional precisar disso, o futebol não cresce. Concordo. Não cresce. Como assim receber cachê para jogar? Por exemplo, um atleta profissional de futebol, são duas situações que eu não compreendo no futebol. Uma situação, o Paraná vai disputar um torneio, ou vai fazer algum evento, alguma coisa, ele precisa de um cachê para disputar esse torneio. Se tem o que aconteceu esse final de semana, foram 2 torneios onde se dividiram os melhores do Brasil. É outro absurdo. Por isso que eu acho que o futebol... Mas é porque não teve uma agenda? Exatamente o que acontece. Rogério vai fazer um evento. Renan é o número 1 do mundo, Paraná é o número 2 do mundo. Eu resolvo fazer um evento na mesma data sua. Paraná, vem jogar no meu evento que eu vou te dar um cachê. Se você chamar o Paraná e der um cachê mais alto, é óbvio, ele vive disso, ele vai para o seu evento. E é o que acontece hoje no futebol. Entende? Então, enquanto a situação for essa, enquanto o atleta profissional de futebol não viver do futebol, não tem jeito. Eu não sei se você pensa assim, se você... Ixi, eu tenho um pensamento extenso sobre isso. Reflita-o. Desabafa. Cara, eu concordo com isso que você está falando, mas no momento, por exemplo, esse ano, 2016, eu comecei a me profissionalizar, querer ser algo profissional no futebol. Porém, era inviável, impossível de eu fazer somente isso, certo? Então, o que eu tinha? Eu sou professor formado, eu trabalhava no Colégio Olímpico, trabalhei por 7 anos lá. E aí, calhou de eu sair do colégio. Fui dispensado depois de 7 anos. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, cara, então hoje eu vou viver do futebol. Porém, eu não revendo roupas, eu não revendo materiais, eu sou atleta de futebol hoje. Então hoje, esse ano, eu vou pro meu treino, eu como direitinho, eu volto pra minha casa, durmo, eu vou treinar à tarde de novo, volto pra minha casa. E aí, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque nós não estamos nesse momento ainda. Eu preciso dar aula de futebol. Por quê? Ser atleta do futebol hoje, eu só ganho dinheiro se eu for campeão. Só se chegar. Se eu for campeão. E aí, nesse ponto aqui, abre um parênteses, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem reformar a casa de vocês, vocês têm 2 quartos na casa de vocês, certo? E aí vocês vão lá e falar assim, ó, pedreiro número 1, eu preciso que você arrume o quarto 1. Pedreiro número 2, eu preciso que você arruma o quarto número 2. Reforme todinho. Só que é o seguinte, quando vocês dois terminarem a reforma do quarto, eu vou chamar a minha família e vou fazer uma votação aqui. E aí eu vou pagar para vocês só o quarto que for o mais bonito. Entendeu? Você acha que os 2 pedreiros abdicaram de fazer outro trabalho para fazer o quarto que ele fez? Você acha que é justo os 2 pedreiros terem trabalhado, darem o show que eles deram e ganhar só um dos dois? Só o mais bonito? Certo? Então, assim, que pedreiro que aceitaria esse trabalho? Certo? Se você for fazer o seu show de casamento, você chamar o Leonardo e o Gustavo Lima. Será que ele aceitaria uma proposta incabível dessa? Quem cantar melhor? Só quem cantar melhor? Vou abrir uma live aqui, vou abrir a votação. Cara, ninguém aceita um negócio desse. Tá entendendo? Por quê? Porque é trabalho. Hoje é o meu trabalho. Certo? Hoje eu tô aqui porque eu estou trabalhando. Né? Eu estou acreditando num projeto hoje, por exemplo, talvez hoje vocês precisem mais da minha divulgação do que eu da de vocês. Porém, pode ser que daqui a pouco, né, o mundo gire e é assim que as coisas acontecem. E aí, daqui a pouco eu venho aqui para uma outra entrevista e vocês estão com milhões de seguidores e, enfim, e patrocinando e me pagando cachê para eu estar aqui. Enfim, várias coisas podem acontecer. Porém, cara, hoje não tem como trabalhar de graça, certo? Então, hoje você faz um evento para quê? Para você ter espetáculo, para você vender no seu bar, para você vender o ingresso, para você vender patrocínio, para você angariar isso. E quem proporciona isso são os atletas. Completamente. Certo? Então, os atletas ali, naquele momento, eles são os trabalhadores, mano. E a gente sai da nossa casa, por muitas vezes, quem não tá na cabeça, paga passagem, paga Uber, paga comida, paga hotel e volta sem ganhar R$1. Esses são os pedreiros, porque, entendeu? Mas só uma curiosidade aqui. E às vezes... Entendeu? Então, esse é outro pensamento. E aqueles que chegam, né, que estão entre os 6 aí, os top 6 aí do Brasil, né, eles têm as suas passagens, têm as suas hospedagem,
né? Em alguns eventos a alimentação, mas só que o que acontece? Eles ainda tiram dinheiro do bolso, né? Para poder se deslocar, para poder comer, para poder estar no evento. Então, praticamente, se ele não ganhar o evento, ele ainda está tirando do bolso dele. Isso eu estou falando dos top 6, né, Paraná? Aham. Ué, aconteceu comigo agora no jogo contra isso, cara. Então, assim, se ele não ganhar a competição, praticamente ele ainda vai pagou ter pra prejuízo. trabalhar. Ele pagou para trabalhar. Entendeu? E sendo Isso que é uma sendo que a gente, na nossa modalidade, né, os profissionais e os atletas, eles já teriam que estar recebendo até o último colocado, pelo menos. Para ele não custear isso o quê? Do bolso dele. E ainda tem um fator, né? Por exemplo, porque pagar para trabalhar é uma coisa. Quando eu pago para trabalhar, eu já estou tomando um prejuízo. O problema disso é que é juro composto, né? Então, se você investe, ele tem juro composto. Além de eu pagar para trabalhar, eu estou deixando de ganhar em outro lugar, que eu poderia estar fazendo isso. Eu poderia estar... Deixando de dar aula. Eu deixo de dar aula. O outro sai da arena dele. Entende? Então, assim, poxa, não concordo com pagar cachê? Não concordo. Porém, a realidade do futebol hoje é essa. Sim, mas é exatamente Não tem isso. como, Mas é exatamente né? o que eu te disse. Enquanto precisar e precisa... Mas aí qual seria uma saída? Aí é que está o problema. Falar sobre o problema é fácil, a gente tem que falar sobre a Sim, solução. na verdade, tentaram uma saída. Outro exemplo, nós falamos isso no podcast anterior e eu vou repetir. Os organizadores hoje que, são os que mandam no futebol brasileiro e mundial, certo? Vocês levam o espetáculo através dos eventos que eles fazem. Deveria partir dali. Como? Mudando o pensamento, porque existiria um grupo de 6 organizadores que não deu certo entre 6 organizadores. Então, já começa errado lá de cima. Lá de cima já começa não conseguindo organizar. Como é que a gente vai conseguir fazer com que o Paraná seja um atleta profissional de futebol que ganhe um salário? Salário. 10 mil reais. Exemplo, estou dando um exemplo aqui. E não precisa de dar sua aula, e não precisa de receber seu cachê. E quando ele vai para o evento não precisa de custear a passagem, não precisa de te dar sua alimentação, porque o Paraná recebe muito bem para ser atleta de futebol. Isso é milhões de quilômetros de distância de futebol. É utopia, né? É utopia. Cara, então... Então, assim, eu acho que de cima não está conseguindo organizar. E quando eu falo isso, porque tivemos 2 eventos esse final de semana em que se dividiram os melhores do Brasil. Então, o cara que está em casa, que é apaixonado pelo futebol, ele não consegue ver um Paraná e Itavinho jogar contra o Milton Franco, porque um está no torneio e o outro está no outro. Então, dentro disso daí, existe um outro fator também que, assim, é prejudicial à evolução desse tema, que é o quê? Cara, quando você faz um evento, você tem o direito de contratar quem você quer, certo? Então, vamos voltar ao evento do casamento lá. Vai casar, vai chamar o Leonardo ou o Gustavo Lima. Cara, eu gosto muito do Leonardo. O evento é meu, o casamento é meu. Caraca, Leonardo, quanto você quer pagar no meu casamento? Ah, tanto. Tá pago, certo? Pô, Gustavo Lima, bom pra caramba. Meu irmão, os melhores que existe, certo? Mas, cara, se eu não quiser no meu evento, não tem problema nenhum. Entendeu? Eu simplesmente preferi o Leonardo naquele momento. Sabe o que acontece no futebol? Futebol acontece o seguinte. Eu vou fazer um evento, aí eu quero o Wiltinho no meu evento. Meu irmão, o Wiltinho é um fenômeno. Eu quero meu Wiltinho no meu evento. Wiltinho, quanto você quer? Pã. Eu chego pro Wiltinho e falo assim: Wiltinho, tô te pagando aqui, cachê, mas não fala pra ninguém, não. Por quê? Não é que eu não queira os outros atletas, mas é que eu queria que eles viessem de graça. Entendeu? Não fala não que tá ganhando. Fala não. que você ganhou, não. Por quê? Porque senão eu vou ter que pagar pra eles também. Entendeu? Ou você quer ou você não quer, mano. O evento não é seu. Então, irmão, você paga pra quem você quer. Não é um desaforo isso, entendeu? Cara, se você não gosta do estilo do Paraná, cara, contrata só o Wiltinho. Não tem problema, entendeu? Estou dando um exemplo. Assim, agora, essa parada de, cara, não fala pra ninguém não, isso atrasa. Entendeu? Porque nós somos profissionais. Então, assim, a hora você vai querer, se você gosta de um estilo técnico, cara, você vai convidar o Juninho de Santa Catarina, o Vinícius, enfim, o Bruninho lá que dá de ombro, porra, massa pra caramba. Se você gosta de uma agressividade, uma pancadaria na bola, lógico, você vai chamar o Paraná. E não tem problema nenhum, entendeu? Então, isso atrasa, mano. Então, assim, quando os organizadores pegam e falam assim, pô, vou pagar pra um, não vou pagar pro outro. Cara, ninguém tem que se ofender em saber que você tá ganhando. Se você trabalha, você precisa ganhar dinheiro. Uhum. Tá entendendo? Não é mal isso. Aí, já começa daí, entendeu? Isso eu acho errado.
Porque, na verdade, o cara que paga para um e não paga para outro, por exemplo, o cara paga para mim e não paga pro Renan. Ele quer que o Renan vá. Mas ele não quer pagar pro Renan. Então ele fala, Paraná, não fala para ninguém. Porque aí você não... quem sabe o Renan vem de graça. Tá me entendendo? Só que, cara, como é que eu vou de graça, mano? Eu larguei o emprego. Entendeu? Eu treino todo dia. Isso é o meu trabalho hoje. Eu ganho para isso. Eu boto dinheiro dentro da minha casa a partir do futevôlei. A partir do futevôlei eu trago uma entrevista no podcast também. Eu trago aluno para mim. Eu trago muita coisa. Mas eu preciso investir nisso. Eu já investi lá atrás, pô. Entendeu? Lá atrás eu ia pagar a minha passagem de ônibus. Contei a história hoje, de ônibus. Voltava de ônibus, ia de ônibus, voltava de ônibus. Dormia no aeroporto. Eu pagava. 2 anos eu paguei minha passagem. Hoje eu não pago. Para muitos eventos, graças a Deus. Então, eu já investi no meu trabalho. Hoje vocês estão criando um projeto, vocês estão investindo. Daqui a pouco vai ter gente patrocinando. Cara, olha só, eu queria que vocês chamassem fulano de tal agora. Toma aqui tanto para chamar fulano de tal. Entendeu? Então, assim, é um investimento. Agora, assim, tem coisas que acontecem no meio que atrasam. Então, assim, é óbvio que pagar o cachê não é legal no momento. Pra que não... Eu preciso de ter uma equipe consolidada, forte, para que me pague, para eu poder disputar, inclusive os torneios que eu quero. Então, assim, só para finalizar, sobre a questão do cachê. Quando que eu cobro o cachê? Por exemplo, porque eu cobro o cachê. Quando que eu cobro o cachê? Então, por exemplo, eu não consigo jogar todos os finais de semana. Não há ser humano que aguente isso. Então, eu preciso selecionar. Como que eu seleciono? Cara, esse torneio aqui vai ser bom para mim porque ele vai me trazer visibilidade, vai me trazer isso. Então, eu quero estar lá. Eu quero estar no seu evento. Então, beleza. Então, mano, eu quero estar aí. Posso estar? Pode, Paraná, vem com isso. Eu não vou cobrar. Eu quero ir. Entendeu? Eu quero ir. Agora, se por algum motivo, e pode existir milhares, né? Eu não quero ir para tal lugar. Eu falo assim, cara, ó, eu não quero ir aí por causa disso aqui. Eu quero descansar, quero ficar com a minha família. Mas pagando bem. Agora, você quer me pagar? Eu sou um profissional. Tá entendendo? Então, eu vou. É isso aí. Você paga meu valor? Paga. Então, vamos lá, cara. Tá ok. Tá na minha agenda. Vamos embora.